Desmaio surpreendente do milionário testa a noiva, mas a faxineira descobre verdade incrível. Era uma manhã ensolarada na luxuosa mansão da família Amaral em São Paulo. A casa brilhava como nunca, com flores aclamando cada canto e os preparativos para o casamento do milionário Ricardo com a deslumbrante Beatriz em seu auge. Mas, em meio à empolgação, algo estava prestes a acontecer. A atmosfera, que deveria ser de alegria, se transformou em um tornado de emoções quando, de repente, Ricardo desmaiou. O estrondo do corpo contra o chão ecoou pelos corredores elegantes, e a festa se desfez em gritos e desespero. Dona Maria, a faxineira da mansão, parou por um instante. Seu coração acelerou. Com seus 60 anos de vida e uma sabedoria que vinha de anos de trabalho árduo, ela não estava preparada para o que viu. O corpo forte de Ricardo, agora vulnerável, suscitava uma inquietação estranha dentro dela. Algo não está certo, pensou. O jovem, que sempre parecerá tão vibrante, agora deixava transparecer uma fragilidade que Dona Maria, mesmo sem ser médica, conseguia sentir. Enquanto o tumulto dominava a sala, a faxineira se aproximou, o olhar firme, como um farol na tempestade. Ela sempre acreditou que a honestidade e a lealdade eram as bases de qualquer relacionamento, e a maneira como Beatriz se projetava como a noiva perfeita começava a parecer uma grande encenação. A bela jovem, com seu sorriso brilhante e modos elegantes, poderia facilmente encantar qualquer um. Mas Dona Maria, com seu olhar experiente, começou a perceber que havia algo obscuro sob a superfície. Olhares furtivos, sussurros entre os convidados, e, acima de tudo, a forma como Beatriz tratava os outros como se fossem meros adornos na entrada de sua nova vida de riqueza. Nos dias seguintes, enquanto limpava a mansão e ignorava os olhares de desprezo de alguns dos outros funcionários, Dona Maria decidiu que precisava saber mais. Com passos silenciosos, começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia ter muitas arestas afiadas. Ela ouviu conversas pela cozinha, interagiu com firmes olhares e sorrisos nervosos de outros serventes. Ao mesmo tempo em que ficava mais intrigada, a desconfiança aumentava. As revelações surgiam como o sol nascendo após uma noite tempestuosa. Beatriz se interessava mais pela fortuna de Ricardo do que por ele, e seus relacionamentos anteriores deixavam um sabor amargo na boca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do casamento se aproximava rapidamente, e Dona Maria sentia seu coração apertar. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas a solução a aterrorizava. Revelar a verdade poderia arruinar o sonho de Ricardo, mas a ideia de deixá-lo sob o feitiço enganador de Beatriz era insuportável. Enquanto segurava uma carta que poderia mudar tudo em suas mãos, a chuva começou a cair lá fora. Ela olhou para a mansão, tão iluminada e cheia de glamour, e seu coração pulsava. O que ela faria agora? Dona Maria se sentou em um canto da sala, longe do tumulto, e olhou para a carta que segurava entre os dedos trêmulos. A papelada amarelada tinha o cheiro forte de segredos e incertezas. Sabia que ali dentro estavam as respostas que a assombravam, mas a dúvida sobre o que fazer a paralisava. Ela se lembrava de Ricardo ainda criança, brincando nos jardins da mansão, seu olhar inocente e cheio de vida. Como poderia devastar aquele sorriso ao falar sobre Beatriz? A chuva lá fora aumentava, batendo contra os vidros como se quisesse entrar. O som ecoava em sua mente enquanto ela refletia sobre a cor de sua alma e as intenções da noiva. A visão de Beatriz, com seu olhar metálico e sorrisinho calculista, passou pela sua cabeça. Como ela poderia ter enganado todos? Dona Maria decidiu que não podia mais adiar a verdade, mas ao mesmo tempo, o seu coração pesava com a ideia de prejudicá-lo. O clima de tensão pairava na mansão. Todos os preparativos continuavam, enquanto as pessoas riam e dançavam, alheias ao turbilhão que se desenrolava nas entrelinhas.
A faxineira levantou-se e dirigiu-se à cozinha, onde alguns empregados sussurravam sobre o que aconteceria na cerimônia. Ela escutou fragmentos de conversas, cada um fornecedor de mais suspeitas sobre Beatriz. A gazela na jaula de ouro, mas com instintos selvagens. Ela só está interessada no dinheiro do Ricardo, dizia um dos garçons, enquanto o outro concordava. E aqueles garotos com quem ela andou? Ninguém quer falar, mas os boatos estão por aí. Dona Maria sentiu um frio na espinha. As peças do quebra-cabeça estavam quase todas ali. O luto de sua lealdade a Ricardo pesava cada vez mais. Com o coração acelerado, ela decidiu fazer algo que nunca teria imaginado antes. O que iria contar se tivesse coragem? O que diria a ele? Assim, Dona Maria decidiu que procuraria um amigo íntimo de Ricardo, alguém que pudesse entender a gravidade da situação. Jorge, o irmão dele. Sabia que Jorge era leal e também muito à família. Se alguém pudesse ajudar a desvendar a verdade, seria ele. Ao sair da cozinha, preencheu-se de determinação. A máscara da festividade não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. Se o amor de Ricardo por Beatriz fosse de fato genuíno, então tinha certeza de que ele também desejaria saber a verdade, não importa o custo. A chuva agora caía em torrentes lá fora, mas isso não a detinha. Dona Maria caminhou até o quarto de Jorge, com um plano começando a se formar em sua mente. Ao bater na porta, o seu coração estava acelerado e suas mãos suadas. E se Jorge não acreditar em mim? E se ele também tiver caído no feitiço de Beatriz? Foram esses pensamentos que a assolaram enquanto aguardava uma resposta. A porta se abriu lentamente, revelando Jorge com uma expressão de preocupação em seu rosto. Ele percebeu a gravidade da situação imediatamente. O que houve, Dona Maria? E naquele instante, Dona Maria sabia que a sua decisão estava feita. Com a voz embargada, ela respirou fundo e iniciou a história, as palavras saindo de sua boca como uma torrente, enquanto o coração pulsava forte. O que aconteceria em seguida? Poderia Jorge suportar a verdade? O clima estava prestes a mudar na mansão, e Dona Maria sentia que o tempo estava se esgotando. No fundo, ela sabia que essa conversa poderia mudar tudo. Jorge não perdeu tempo. Assim que Dona Maria começou a relatar os indícios sobre Beatriz, o olhar dele se tornava cada vez mais intenso, mais crítico. Os olhos de Jorge, normalmente joviais, agora cintilavam com uma ansiedade inquietante. Ele cruzou os braços, absorvendo cada palavra, como se estivesse colocando as peças de um quebra-cabeça complicado. Dona Maria, você está dizendo que Beatriz, que ela pode não ser quem diz ser. A incredulidade sobressaía em sua voz, mas sua expressão mostrava preocupação. Por que você não falou antes? O que você tem de concreto? Essa carta. Ela puxou a papelada amarelada do bolso, quase oferecendo-a a Jorge. Está cheia de segredos que podem mudar tudo. Não é fácil, mas eu não posso abandonar o meu afilhado a essa farsa. Ela está por trás de algo, eu sinto. Se formos investigar, precisamos de provas, e rápido. Se Beatriz realmente estiver jogando com os sentimentos dele, temos que impedi-la antes que seja tarde demais. Jorge falava com firmeza, seu espírito protetor aflorando. Mas enquanto falava, uma sombra de incerteza cruzou seu rosto. E se a verdade não for o que imaginamos? E se, no fundo, ela for sincera? Ricardo precisa de amor, você sabe. As palavras ecoaram na mente de Dona Maria. Era verdade que Ricardo buscava amor, mas seria esse amor verdadeiro? Por trás do sorriso encantador de Beatriz, havia um abismo profundo, e Dona Maria sentia que aquela mulher poderia despedaçar o coração do garoto que crescerá sob sua proteção. A responsabilidade pesava intensamente sobre seus ombros. As batidas da chuva no telhado intensificavam o clima de tensão na sala. Jorge mordeu o lábio, analisando. Vamos até o Ricardo. Precisamos falar com ele. Não podemos deixar Beatriz se infiltrar mais na vida dele. Essa cerimônia pode ser uma armadilha. Dona Maria hesitou, o coração apertado. O peso da decisão a sobrecarregava. E se ela estivesse errada?
E se Beatriz realmente amasse Ricardo? Mas o pensamento de ver o garoto sofrendo como muitos que ela já havia testemunhado a impulsionava adiante. Com um movimento firme, ela respondeu, sim, estamos indo. No caminho, Dona Maria tentou manter a calma, mas a ansiedade pulsava dentro dela. O som da festa aumentava conforme se aproximavam da sala principal, onde as luzes brilhavam intensamente e risadas ecoavam. A visão de todos celebrando tornava aquele momento ainda mais angustiante. A felicidade em contraste com o que ela sabia que estava por vir a deixava enjoada. Assim que entraram, as pessoas se viraram, algumas sorrindo, outras com expressões confusas. Ricardo estava no centro da sala, conversando animadamente com Beatriz, e o sorriso dele parecia tão puro que a imagem poderia derreter qualquer resistência. Mas por trás dele, Dona Maria viu um olhar rápido e carregado de ironia em Beatriz. E naquele momento, uma chama de dúvida reacendeu dentro de si. Ricardo! Jorge chamou, a voz ecoando no meio do burburinho. O sorriso de Ricardo se transformou em uma expressão de alarme ao ouvir o tom pressing do irmão. Ele se virou, mas antes que pudesse falar, Jorge insistiu. Precisamos conversar, agora. As risadas cessaram, e as pessoas começaram a murmurar. O clima da festa mudou instantaneamente, deixando espaço para uma tensão palpável. O olhar de Ricardo alternava entre Jorge e Dona Maria, confuso e preocupado. O que seria revelado em segundos poderia mudar toda a dinâmica entre ele e Beatriz. Uma parte de Dona Maria queria gritar, implorar por um novo caminho, mas outra parte dela sabia que a verdade tinha seu preço e que aquele momento havia chegado. O coração de Dona Maria acelerou, e antes que as palavras pudessem escapar, a porta se abriu novamente. E então, o inesperado aconteceu, um desmaio repentino de Ricardo no meio da sala. O mundo parou, e todos se moveram. Mas Dona Maria sabia que esse desmaio não era apenas físico, algo profundo estava prestes a se revelar naquele instante, e toda a verdade da mansão estava prestes a explodir. O que aconteceu com Ricardo poderia desafiar tudo o que acreditavam sobre Beatriz. Dona Maria, assustada e intrigada, hesitou. Ele poderia acordar e fazer perguntas que a levariam a um caminho sem volta. O que ela faria agora, com a vida de alguém pegando fogo? O desmaio de Ricardo foi como uma bomba estourando no meio da festa. O barulho das vozes e risadas desapareceu, dando lugar a um silêncio ameaçador. As pessoas se aglomeraram, algumas gritaram e outras se apressaram a ajudar. Jorge se aproximou rapidamente do irmão, agachando-se ao seu lado. Ricardo, irmão. O que aconteceu? A preocupação dançava em seus olhos enquanto ele segurava o rosto pálido do menino. Dona Maria, em meio a toda a confusão, não conseguia focar. Senti sua mente um turbilhão, e se Beatriz fosse a causa disso? E se ela tivesse feito algo? O olhar de Beatriz, antes encantador, agora parecia cruel e cínico, como se estivesse observando tudo com um sorriso em seus lábios vermelhos. O chão parecia tremer sob seus pés enquanto ela se afastava da multidão que agora cercava Ricardo, com enfermeiros improvisados tentando reanimar o garoto. As chamas da incerteza queimavam dentro dela. Alguém puxou a mão de Dona Maria. Era Rosa, a faxineira da mansão, que observava a cena de perto. Dona Maria, o que está acontecendo? O menino está bem? Não sei, Rosa. Precisamos fazer algo. Respondeu Dona Maria, a voz embargada. Rosa, sempre calma, perguntou. E Beatriz? Você viu como ela reagiu quando isso aconteceu? Dona Maria encarou Beatriz, agora afastada, mas ainda com aquele olhar provocador, quase divertido. Assim que conseguiram levantar Ricardo e levá-lo para um canto mais tranquilo da sala, Dona Maria não pôde evitar o impulso de ir até Beatriz. Memórias de um tempo mais simples, quando Ricardo era apenas um menino inocente, inundaram sua mente. O quanto ela lutara por ele, cuidando como uma verdadeira mãe. Essa mulher ameaçava desmantelar todo o amor que havia construído. Beatriz! A voz de Dona Maria cortou o ar como uma faca. A mulher se virou lentamente, com uma expressão desafiadora. O que você está escondendo?
A festa estava empolvorosa, mas o caminho entre elas parecia vazio. As luzes brilhantes iluminavam o rosto de Beatriz, e por um momento, Dona Maria viu algo que a fez hesitar, um vislumbre de arrependimento? Ou simplesmente uma máscara de indiferença? Não sei do que está falando, Dona Maria, disse Beatriz, seu tom frio e distante. Ricardo deve estar apenas cansado. A festa é muito agitada, você sabe. Mas Dona Maria não estava mais disposta a se deixar enganar. Cansado? Ele desmaiou. E você, o que realmente quer aqui? A tensão aumentou. As palavras saíam da boca de Dona Maria como um eco às suas próprias dúvidas, e a audiência ao redor parecia assistir como se aquilo fosse um espetáculo. Justo quando Beatriz estava prestes a responder, um grito irrompeu da multidão. Alguém faça algo! O garoto não está respirando! O pânico tomou conta da sala, e os convidados começaram a se pressionar contra as paredes, formando uma barricada ao redor de Ricardo. A pressão no coração de Dona Maria aumentou. Ela sentiu que o tempo havia parado. Não, isso não está acontecendo. Não agora. Sua mente girava. Poderia ela ter evitado tudo isso se tivesse apenas agido antes? Enquanto as pessoas tentavam trazer Ricardo de volta à consciência, algo dentro de Dona Maria lhe dizia que Beatriz tinha um papel maior nessa história. O olhar enigmático da jovem ainda a perseguia, e uma sensação perturbadora a envolvia. Então, assim que Ricardo começou a abrir os olhos, Dona Maria decidiu que precisava descobrir a verdade. Ela murmurou para Rosa, eu vou atrás dela. Preciso saber o que está acontecendo. E enquanto se afastava, a mulher estava determinada a enfrentar a noiva e descobrir sua verdadeira face. Com os olhos fixos em Beatriz, que se afastava lentamente, Dona Maria tomou coragem. O que ela descobriria a seguir poderia mudar não apenas o futuro do menino, mas de todos ao seu redor. Ricardo, ainda atordoado, finalmente falou, o que aconteceu, mamãe? E a pergunta ecoou, abrindo uma fissura de sentimentos que ninguém poderia ignorar. O que viria a seguir mudaria tudo. Dona Maria não hesitou mais. Com o coração acelerado, ela atravessou a multidão em direção a Beatriz, que parecia completamente indiferente às tensões ao seu redor. O clima na festa mudará de alegria para confusão em questão de minutos, e Dona Maria sentia que a única coisa que poderia salvá-la era descobrir os segredos que cercavam a jovem. Beatriz, ela chamou novamente, a voz firme, mas sentindo a pressão cada vez maior no peito. Espere! A noiva parou, mas não virou o rosto imediatamente. A insegurança que misturava coragem e medo a fazia hesitar. O que essa mulher, que a observava com tanta desconfiança, poderia realmente saber? Você sabe que algo está errado com Ricardo, Dona Maria continuou, sua voz mais baixa agora, mas cheia de intensidade. Diga-me a verdade. Após um momento de silêncio, Beatriz se virou, seus olhos frios agora brilhando com uma chama de desafio. A verdade? Você realmente quer saber? Ou seria mais fácil continuar se enganando sobre a vida perfeita que tem? As palavras dela ecoaram na cabeça de Dona Maria. O que queria dizer com vida perfeita? O que ela conhecia da sua vida, de suas lutas diárias? A mente de Dona Maria disparava, enquanto ela tentava navegar pelas declarações repletas de veneno. Você não sabe nada sobre nós, sobre o que fazemos para proteger Ricardo. E sim, ele desmaiou, mas isso não é culpa minha. Exclamou Beatriz, seu tom aumentando. Vai me culpar por um acidente? O lado mais sensível de Dona Maria, aquele que a fazia querer proteger Ricardo acima de tudo, começou a se agitar. Mas ela respirou fundo, sentindo a ilusão de controle escapar pelos seus dedos. Não era hora para brigas, precisa entender. Se você se preocupa com ele, deve me contar o que sabe. A voz de Dona Maria soou decidida. Mas dentro dela, uma dúvida crescente fez sua certeza vacilar. Por favor, nesse instante, um murmúrio se espalhou pela sala, distraindo-as. O grupo ao redor de Ricardo estava cada vez mais agitado, e logo os enfermeiros improvisados começaram a aplicar os primeiros socorros. A vida do pequeno estava pendendo por um fio. Beatriz,
olhando para a direção de Ricardo, hesitou e por um momento parecia abrandar. Poderia haver uma brecha em sua fachada? A tensão no ar era palpável, e Dona Maria percebeu que aquela conversa também poderia ser a última chance de resgatar não só o filho, mas tudo o que acreditava ter. Você quer que isso acabe assim? Que nosso menino tenha essa vida marcada por traumas? Dona Maria perguntou, o desespero começando a transparecer em sua voz. Beatriz, então, desviou o olhar. Por um breve momento, ficou em silêncio, como se uma tempestade de emoções estivesse se desenrolando dentro dela. Quando enfim voltou a encarar Dona Maria, havia um semblante diferente, uma fragilidade que escapava de sua armadura. Você não entende o que está em jogo, sussurrou Beatriz, os lábios tremendo. Eles estão sempre de olho em nós. Em você e em Ricardo. Há algo muito maior acontecendo. As palavras dela chocaram Dona Maria, que não sabia se deveria ficar aliviada ou apavorada com a revelação. Um novo significado para a luta que travava contra Beatriz começou a se formar. O olhar da noiva, antes tão desafiador, agora carregava uma sombra de preocupação genuína. A festa continuava ao redor delas, mas o tempo parecia parado. O rosto de Ricardo, agora visivelmente pálido e frágil, apareceu em sua mente, e Dona Maria se sentiu dividida. Estava prestes a confrontar o segredo sombrio que poderia unir ou destruir a família. Se há algo que você sabe, me diga agora. Não me deixe nas sombras. A urgência na voz de Dona Maria era clara. A resposta de Beatriz não era apenas sobre Ricardo, era sobre o futuro delas, sobre a teia de mentiras que as cercava. E ali, naquele instante, Dona Maria percebeu que, seja qual fosse a verdade, estava prestes a ser revelada, e isso poderia mudar tudo. O coração de Dona Maria disparou. O que Beatriz poderia revelar seria o suficiente para salvar Ricardo ou arrastá-las a um abismo sem volta. Dona Maria sentiu uma onda de adrenalina correr por seu corpo. Aquelas palavras de Beatriz a deixaram em estado de alerta. A multidão à sua volta parecia ter diminuído, e tudo o que havia ao seu redor se tornava um borrão. Ela só conseguia pensar em uma coisa, Ricardo. O que estava acontecendo com o filho? O desespero a empurrava para frente, e ela sabia que não podia recuar agora. Beatriz, você precisa me dizer o que está acontecendo. O que você sabe sobre o que aconteceu com meu filho? A voz de Dona Maria agora tinha um tom de súplica, mas também de determinação. Beatriz hesitou, seu olhar perdendo-se em algo distante. O silêncio entre elas parecia um abismo profundo, carregado de segredos e incertezas. Os olhares da festa se voltaram levemente para o tumulto em redor de Ricardo, mas a atenção delas estava concentrada uma na outra. Se eu te contar, você não vai acreditar no que eu digo, Beatriz sussurrou, quase como se estivesse com medo das próprias palavras. Estão fazendo experiências. As palavras dela ressoaram na mente de Dona Maria como um eco. O que significava aquilo? Experiências? O que poderia estar dentro daquela frase que mudou tanto sua percepção sobre a vida que sempre conhecera? Experiências? Dona Maria repetiu, um nó na garganta. Experiências com o meu filho? Sim. Beatriz respirou fundo, lutando contra as lágrimas que começavam a surgir. Estão utilizando crianças como cobaias. Há algo obscuro em jogo, e Ricardo, ele pode ter sido escolhido. Precisamos agir rápido. Dona Maria sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Um medo tomou conta do seu coração. Como assim estavam usando crianças? O que era esse jogo cruel e diabólico que envolvia seu filho? O pânico começou a tomar conta dela, mas no fundo, uma chama de coragem começava a se acender. Você está dizendo que isso é por causa de dinheiro? A incredulidade na voz de Dona Maria era evidente. Não podia acreditar que havia pessoas dispostas a usar crianças para enriquecimento pessoal. Beatriz balançou a cabeça, cada movimento carregado de desespero. Não é só por causa do dinheiro. Eles têm um plano e estão dispostos a fazer qualquer coisa para mantê-lo em segredo. Se você não fizer nada, Ricardo, ele pode estar em perigo real. Os gritos de alerta e a movimentação frenética ao redor de Ricardo pareciam distantes agora.
A única coisa que importava era aquele momento, aquela verdade que pesava nas palavras de Beatriz. Dona Maria sentiu uma lágrima escorregar por seu rosto. Era um misto de tristeza, raiva e medo. Queria proteger seu filho, mas como poderia lutar contra essas forças invisíveis e aterradoras? O que você sugere que façamos? A voz de Dona Maria tremia, mas havia um brilho decididamente determinado em seus olhos. Estou disposta a tudo para salvar meu filho. Beatriz olhou fixamente para Dona Maria, sua expressão agora mais séria. Precisamos ir até a raiz desse problema. Precisamos descobrir quem está por trás disso e parar o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Dona Maria engoliu em seco. A urgência de sua missão a envolveu como um manto. A verdade estava ali, mas como encontrá-la sem se perder no caminho? Eu vou enfrentar isso com você, disse ela, agora mais confiante. Não posso fazer isso sozinha. As duas mulheres se encararam, um pacto se formando entre elas, ambas decididas a lutar pela vida de Ricardo e pela verdade que pairava ameaçadora sobre suas cabeças. Enquanto a festa continuava, Dona Maria sentiu a pressão no peito tornar-se uma força poderosa de ação. Mas, no fundo, uma nova preocupação a assombrava. E se a verdade que buscavam fosse ainda mais sombria do que poderiam imaginar? O pensamento era aterrador, mas bateu forte em sua mente. Faltava-lhes ainda um elemento essencial: quem seriam os verdadeiros responsáveis? A grande revelação estava prestes a acontecer, e o tempo corria contra elas. O coração de Dona Maria pulsava acelerado, enquanto ela e Beatriz se afastavam da multidão dispersa. Ali, no meio do frenesi da festa, a atmosfera parecia densa, carregada de segredos obscuros e ameaças invisíveis. Cada passo que davam em direção à saída aumentava a urgência de suas intenções, como se cada segundo a menos em busca de respostas pudesse custar a vida de Ricardo. Para onde vamos? Perguntou Beatriz, a voz trêmula, mas ainda firme. Precisamos encontrar um lugar tranquilo. Um lugar onde possamos planejar nosso próximo passo, respondeu Dona Maria, forçando-se a manter a calma. Sua mente, porém, girava como uma tempestade. O que poderiam fazer contra um inimigo que usava as crianças como peças de um cruel tabuleiro? Elas passaram pelas portas da festa e rapidamente se dirigiram para o lado de fora, onde o ar fresco fazia o coração de Dona Maria sentir-se mais leve. Mas a leveza durou apenas um instante. O medo do que poderia acontecer com Ricardo a atingiu como um golpe, e a imagem do filho em perigo a fez continuar a caminhar. Dona Maria, você não está pensando em enfrentar isso sozinha, né? Beatriz insistiu, percebendo a determinação no rosto da amiga. Podemos contar com alguém que conheça mais sobre isso. Quem? Eu não confio mais em ninguém. Dona Maria respondeu, um fio de desespero na voz. As pessoas que deveriam proteger nossas crianças estão envolvidas nisso. Beatriz a olhou com compaixão. Então precisamos encontrar alguém fora dessa rede. Alguém que tenha coragem de nos ajudar e que conheça bem o submundo dessas experiências. Dona Maria sentiu uma faísca de esperança. Exato. E tem uma pessoa que pode saber algo. Um antigo colega de trabalho do Ricardo, o Rafael. Ele sempre foi bem informado sobre essas coisas. O Rafael? Ele pode ajudar, mas pode ser arriscado procurá-lo, alertou Beatriz, mordendo o lábio inferior, pensativa. E se eles souberem que estamos atrás de informações? É um risco que precisamos correr. Não posso ficar parada enquanto meu filho está lá. O desespero voltou a apertar o coração de Dona Maria, como se uma mão invisível estivesse lhe pressionando o peito. Então vamos lá. Quanto mais cedo, melhor. Beatriz respondeu, misturando determinação e nervosismo. As duas mulheres se afastaram da festa, ouvindo apenas o som distante da música e das risadas que ecoavam, como se aquele mundo de alegria não tivesse nada a ver com o pesadelo que estava prestes a se desenrolar. Assim que chegaram ao carro de Beatriz, Dona Maria tinha várias perguntas fervilhando na cabeça. Rafael era a chave para desvendar esse mistério, mas como abordar uma pessoa que poderia estar envolvida em todo esse esquema sinistro? E se ele não quisesse ajudar? Você tem certeza de que ele vai se dispor a falar?
Beatriz olhou para Dona Maria, tentando avaliar a situação. Se ele souber o que está em jogo, não terá escolha. E se não ajudar, faremos de tudo para que ele entenda a gravidade da situação. A voz de Dona Maria transbordava determinação. Enquanto dirigiam, o caminho parecia mais longo do que o normal. Cada minuto parecia uma eternidade. A cidade passava rápida pela janela, mas Dona Maria estava distante, perdida nos pensamentos sobre Ricardo e como salvar seu filho daquele pesadelo. Quando chegaram ao endereço que tinham, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, como se o universo estivesse prestes a testemunhar algo significativo. Elas estacionaram e deixaram o carro. Dona Maria respirou fundo, consciente de que ela e Beatriz estavam prestes a entrar em um território desconhecido. Com o portal da verdade prestes a se abrir, o que elas encontrariam do outro lado? Seria a solução ou um abismo ainda mais profundo de horrores? Com o coração na mão, Dona Maria se perguntou, até onde ela estava disposta a ir para salvar seu filho? E a resposta a assombrava. A noite se aproximava, e a sensação de que a verdade poderia estar escondida nas sombras cresceu. O que encontrariam ali? E, mais importante, qual seria o próximo movimento? Dona Maria e Beatriz se dirigiram para a entrada do prédio onde Rafael morava, o coração de ambas batendo em um ritmo frenético. O ambiente ali parecia tão diferente do que haviam deixado para trás na festa. O silêncio da noite era quase ensurdecedor, interrompido apenas por um gentil sussurrar do vento. Você tem certeza que você quer fazer isso? Beatriz perguntou, notando o tremor na mão de Dona Maria enquanto ela batia a porta. Não sabemos o que podemos enfrentar. Ele pode não querer nos ajudar, precisamos tentar. Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados enquanto Ricardo sofre, Dona Maria respondia, com a voz áspera e a determinação refletida em seus olhos. Sua força provinha do amor intenso que sentia pelo filho. Era uma força que não a deixaria desistir. Após alguns momentos de tensão, a porta se abriu lentamente, revelando Rafael, alto e com a expressão refletindo uma mistura de cansaço e surpresa. Ele demorou a reconhecer as duas mulheres, mas quando finalmente fez, seu rosto se iluminou. Maria? Beatriz? O que vocês estão fazendo aqui? A preocupação fez sua voz tremer. Rafael, precisamos de sua ajuda. É sobre o Ricardo, Dona Maria disparou, sem rodeios. A urgência em sua voz era clara. Ricardo? O que aconteceu? Ele perguntou, o seu semblante se tornando sério. Dona Maria sabia que não havia tempo a perder e rapidamente contou sobre a situação, as ameaças que pairavam sobre seu filho e o que elas acreditavam estar por trás de tudo. É muito mais perigoso do que eu imaginava. Eu não sabia que as coisas tinham chegado nesse ponto, Rafael respondeu, a cada palavra seu tom se tornava mais grave. Ele fez um gesto para que entrassem. Entrem. Precisamos conversar a sós. Assim que entraram no apartamento, um odioso resfriado as envolveu. As paredes carregadas de memórias e fotos de um passado que Dona Maria sabia que Rafael tentava se distanciar. A sala estava bagunçada, como se ele tivesse sido pego de surpresa pela própria vida. Beatriz observou, sentindo uma ponta de empatia por aquele que poderia ser o elo entre a desgraça e a esperança. Rafael começou a explicar o que sabia sobre o submundo em que Ricardo estava envolvido. A cada palavra que caía de seus lábios, uma nova nuvem de terror pairava sobre a sala. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas enquanto ela escutava. Havia crianças envolvidas, vidas sendo manipuladas como se fossem simples peças de um jogo macabro. Mas você precisa entender, Dona Maria, se eles perceberem que você está se metendo, seu filho estará em perigo ainda maior. Poderemos fazer uma investigação, mas precisamos agir com cuidado e em segredo, Rafael advertiu, sua voz mais carregada de preocupação a cada momento. Preciso do meu filho de volta. Não me interessa o perigo. Vou fazer o que for preciso, ela disse, determinada, mesmo que o medo se infiltrasse em seu coração. A conversa se estendeu pelas horas seguintes, revelando mais um plano e um caminho a seguir. Mas quando Beatriz se levantou para pegar um copo d'água, algo chamou sua atenção na janela.
Ela estava prestando atenção na rua quando viu um carro suspeito parar bem em frente ao prédio. Suas mãos começaram a tremer, e logo um grito involuntário escape de seus lábios. O que foi? Dona Maria e Rafael se viraram para ver o que havia captado a atenção de Beatriz. Tem alguém lá fora, algo não está certo, ela murmurou, o medo agora se materializando. Eles estão nos vigiando. Um silêncio pesado pairou na sala, rompido apenas pelo estrondo de um mistério se desdobrando. Dona Maria sentiu o frio da realidade abraçar seu coração. Agora não era apenas o perigo de Ricardo em jogo, suas vidas estavam por um fio. Ela olhou para Rafael. E agora? O que vamos fazer? No silêncio explosivo que se seguiu, o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Um novo estremecer a alcançou, eles não estavam sozinhos. E a próxima decisão poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Rafael levou um instante para recompor a expressão, como se o mundo ao redor estivesse lentamente voltando ao normal. Dona Maria notou a palidez em seu rosto. A adrenalina pulsava nas veias, e a necessidade de uma ação clara se fazia urgente. Precisamos agir imediatamente. Ficar aqui não é uma opção, ele disse, sua voz baixa e firme, revelando uma determinação recém-descoberta. O que você sugere? Beatriz questionou, olhos arregalados, a mente correndo para entender a gravidade da situação. A sala, antes um refúgio de conversa e planos, parecia agora um campo de batalha. Rafael caminhou até a janela, espiando pelas cortinas. O carro permanecia lá, inerte, mas as sombras dentro dele se moviam, como se aguardassem o momento certo para entrar em ação. Era um pressentimento que atormentava Dona Maria. E se aquele carro estivesse ali por eles? E se o inimigo já soubesse que queriam salvar Ricardo? Podemos tentar sair pela porta de trás. Se eles estiverem esperando aqui na frente, talvez consigamos escapar sem que percebam, Rafael sugeriu, olhando para as duas mulheres. Sua expressão acusava um traço de vulnerabilidade que ela nunca havia notado antes. Dona Maria hesitou. A ideia de correr pela escuridão, deixando seu filho em perigo, a sufocava. Contudo, a ânsia de proteger ambos se sobrepôs, e ela sentiu, seus olhos fixos nos de Rafael. Vamos! Precisamos fazer isso agora. Beatriz puxou a mão da mãe, unindo-se a elas na urgência da situação. Os três se moveram em direção ao corredor escuro, onde cada passo ecoava como um martelo em seus corações. Era como se a própria casa estivesse ciente do que estava por vir. Quando chegaram à porta dos fundos, Rafael pausou. Esperem um momento. Eu vou olhar primeiro. Ele abriu a porta devagar, e a imensidão da noite agradecia o silêncio. O ar fresco e a brisa suave lhe trouxeram uma falsa sensação de segurança. Ele espiou para fora, avaliando a situação. A rua estava vazia, mas algo dentro dele não permitia que se sentisse aliviado. Não aí. É seguro. Vamos! Ele fez sinal para que passassem. Ao atravessarem a porta, o olhar de Dona Maria se fixou na rua. Estava escura, mas o clima quente da noite a fazia se sentir viva, e sua determinação esquentava seu coração. Elas correram, pequenas sombras em fuga, enquanto o carro lá fora permanecia imóvel, mas parecendo sempre mais próximo. A caminho da esquina, algo a fez parar. Um murmúrio ecoou na distância, e ela virou-se, o pânico brotando. Não podia esquecer de Ricardo. O rosto do filho surgiu em sua mente como uma fotografia que não queria deixar, e a esperança que ainda tinha se misturava com a desesperança. Maria! Vamos! Beatriz chamou, puxando-a pelo braço, já na esquina. Rafael estava adiantado, observando a movimentação na rua. A tensão recendia no ar. Quando finalmente cruzaram a esquina, a visão de um grupo de homens a fez tremer. Eram 4. Eles se inclinavam sobre o capô do carro, falando em sussurros. Do outro lado da rua estava uma mulher. Estava com algo em mãos, e Dona Maria não conseguiu discernir se era um telefone ou uma arma. O coração dela palpitou. Era um jogo perigoso, e a cada passo que davam, a sensação de perigo aumentava. O que vamos fazer? Perguntou,
os olhos cheios de medo. Rafael olhou para as duas, e por fim disse: precisamos voltar, precisamos encontrar um jeito de avisar o Ricardo. O universo parecia ter se detido. A tensão entre o perigo iminente e a urgência de salvar o filho tornava o momento insuportável. Mas e eles? Não podemos arriscar nossas vidas assim, protestou Beatriz. A decisão ficou no ar, e a próxima escolha poderia custar tudo. O silêncio pairava no ar, cortado apenas pelo eco dos próprios corações de Dona Maria, Beatriz e Rafael. A urgência crescia, e cada segundo parecia uma eternidade. As sombras do perigo pairavam sobre elas, mas a certeza de que Ricardo estava em risco se sobrepunha a todo medo. Precisamos ser discretos, disse Rafael, baixando a voz. Voltaremos pelo mesmo caminho até podermos entrar na festa sem que eles percebam. Dona Maria assentiu, já mantendo a mente focada em seu filho. Com determinação renovada, os três começaram a recuar, atentos a cada movimento ao seu redor. O grupo de homens parecia cada vez mais agitado. Estavam coordenando algo, e Dona Maria sentiu um arrepio ao pensar que poderiam estar a par de tudo o que estava acontecendo. No caminho de volta, o pânico e a adrenalina correram por suas veias como um rio turbulento. Quanto mais se aproximavam da mansão, mais a tensão aumentava. O som da música ainda ressoava, mas o que antes parecia alegre agora soava como um alerta. Rafael, você tem certeza de que é seguro entrar? Beatriz murmurou, a preocupação em seus olhos. Precisamos descobrir onde o Ricardo está. Se algo der errado, ele precisa de nós perto, respondeu Rafael, decidido. Finalmente, eles chegaram à entrada dos fundos da mansão. Rafael tomou a dianteira, abrindo a porta com cuidado. O cheiro da festa misturava-se com o medo que sentiam, e Dona Maria respirou fundo, tentando se concentrar. Quando entraram, a cena era eletricamente contrastante. A festa seguia, mas a felicidade que antes envolvia o ambiente agora parecia esfumaçada. A tensão na sala era palpável. Vamos nos separar. Eu vou para o salão procurar pelo Ricardo. Vocês olhem ao redor por qualquer sinal, qualquer movimento suspeito, disse Rafael. Dona Maria e Beatriz assentiram, cada uma cheia de coragem e determinação. Elas se dispersaram na multidão, mantendo os olhos bem abertos. A música animada agora parecia uma cortina sobre um mistério prestes a se revelar. Após alguns minutos de busca que pareceram horas, Dona Maria avistou um grupo de convidados reunido em um canto da sala. A visão de Ricardo encostado a uma coluna, sua expressão pálida e confusa, a fez acelerar o coração. Ele estava ali, mas não parecia bem. Ricardo! Dona Maria chamou, seu rosto se iluminando. Apressou-se em sua direção. Ele virou-se, seu olhar perdido subitamente se preenchendo com alarme e reconhecimento. Mãe? A voz dele era um sussurro, e ao vê-la, o semblante dele pareceu relaxar, embora a palidez em seu rosto sinalizasse que algo não estava certo. Está tudo bem, meu filho. O que está acontecendo? Dona Maria questionou, o medo tomando conta dela. Eu não sei. No meio da festa, eu só me senti mal. Ricardo balbuciou, a confusão evidente. Nesse momento, Beatriz se aproximou, observando a interação com ansiedade. Ricardo, você se lembrou de alguma coisa? Alguma coisa suspeita? O que você quer dizer? Ele olhou para as duas com preocupação. Dona Maria, percebendo que precisavam agir rapidamente antes que o clima da festa mudasse novamente, decidiu enfrentá-lo. Ricardo, você precisa nos contar se notou algo estranho. Você sentiu alguma condição antes de desmaiar? O garçom, ele parecia diferente. Ele me trouxe um copo de água, mas tinha um gosto estranho. A voz de Ricardo começou a se atenuar. Um frio percorreu a espinha de Dona Maria. O que você quer dizer com estranho? Era como se estivesse. Ele hesitou, os olhos se arregalando. Droga, eu estou certo de que ele queria me fazer mal. Beatriz olhou para Dona Maria com os olhos arregalados. Isso pode ser a chave. Precisamos informá-los. Dona Maria, abrangendo a situação, suspirou determinada.
Isso não pode ficar assim. Precisamos expor Beatriz antes que ela descubra o que está se passando. Beatriz? Ricardo questionou, então voltou-se para a noiva, que observava a conversa com um olhar cada vez mais desconfiado. Sim, a Beatriz, Dona Maria disse, uma onda de tensão passando por seu corpo. Ela pode estar envolvida. Mas o que você sabe? Mãe? Ricardo balançou a cabeça, inseguro e confuso. Nesse instante, Jorge, o irmão de Ricardo, apareceu do outro lado da sala, e o olhar dele se acendeu de preocupação. Dona Maria! Ricardo! Vocês estão bem? Eu ouvi sobre o que aconteceu. Precisamos sair daqui, agora! A sala se agitou à medida que o tumulto começou a crescer. Jorge se juntou a eles, e a situação se tornando mais crítica. Aquelas pessoas, os homens lá fora, eles têm ligação com Beatriz. Precisamos sair antes que eles voltem. Dona Maria, tomada pela emoção, virou-se para Jorge. Jorge, preciso que você apoie minha decisão. A conexão de Beatriz com esses homens não pode ser ignorada. Temos que entender o que está acontecendo. Ricardo, confuso, olhou entre os três. O que vocês estão falando? O que Beatriz tem a ver com tudo isso? Não temos tempo. Beatriz interferiu, o nervosismo exposto. Precisamos de um plano para sair daqui com segurança. Dona Maria, sentindo o peso da responsabilidade, tomou uma decisão inesperada. Beatriz, eu preciso saber a verdade. Agora! Se você realmente ama o Ricardo, não me deixe em dúvida. O clima de dúvida e insegurança pairava como uma névoa, e todos observaram Beatriz, aguardando uma resposta. Ela hesitou, mas quando olhou em seus olhos, a expressão se sombrou. Está tudo tão complicado. Eu não sei se posso. Ricardo balançou a cabeça. Eu não quero mais segredos. Eu quero saber tudo, Beatriz. Agora! A tensão se intensificou, e a verdade estava à beira de ser revelada. O que aconteceria a seguir poderia mudar o destino de todos ali na mansão. Dona Maria sentiu o coração disparar, à espera de uma resposta que poderia ser o fio de esperança ou o abismo sombriamente aterrador assolando suas vidas. E, naquele instante crítico, a resposta de Beatriz poderia decidir se caminhariam juntos em um futuro incerto ou se a escuridão os consumiria para sempre. Está bem, ela começou, a voz quase um sussurro. A verdade é... E ali, sob as luzes brilhantes da festa, a revelação de Beatriz ecoaria, como um grito desesperado no meio de um mar de mentiras. A vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal, só os verdadeiros fãs entendem a importância de estar nesse movimento.